Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte aí com muita informação para o nosso galão, para esse confronto de hoje logo mais. Então vamos trazer aí o Esporte Total e vamos trazer também um trecho aí do Sport Center falando muito desse jogão. E para fechar o vídeo a gente vai trazer a provável escalação do nosso galão da massa juntamente com o pessoal do GE. Então tem muita informação para a gente tocar nesse vídeo. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Em Belo Horizonte, a boa notícia para os jogadores do Atlético Mineiro é que o clube acertou os problemas salariais que existiam. E no Cruzeiro, uma notícia triste. O Fagner foi confirmado que ele quebrou a perna. Embalado pela vitória de 1-0 contra o Flamengo pela Copa do Brasil, o Galo volta a campo neste domingo pelo Campeonato Brasileiro contra o Bragantino dentro da sua casa na Arena MRV. Para essa partida fica uma dúvida sobre se o Cuca vai girar, poupar algumas peças, já pensando no duelo de volta. Por exemplo, Coelho, autor do gol da vitória contra o Flamengo, ele pode ficar no banco de reservas para que Biel faça sua estreia como titular. Dudu segue fora do confronto por conta da suspensão de 6 partidas pelo incidente com a Leila Pereira. Ele conseguiu um efeito suspensivo, mas foi para os jogos da Copa do Brasil e não do Campeonato Brasileiro. Uma outra dúvida é sobre como será o comportamento do torcedor do Galo dentro da arena, até porque na outra partida em casa teve muitas vaias para jogadores que tiveram alguns problemas com o financeiro do Atlético, principalmente Rony, que acionou o Galo na justiça para pedir a rescisão unilateral do contrato, mas voltou atrás. Outros jogadores como Scarpa e Igor Gomes, que enviaram notificações extrajudiciais ao clube sobre os salários atrasados, também foram muito vaiados pelo torcedor. Fica a dúvida se após essa vitória de 1-0 contra o Flamengo, e um gol inclusive que teve a participação do Rony pressionando a saída de bola do Urubu, se por algum acaso agora o torcedor vai pegar mais leve com seus jogadores dentro da sua casa. Bom, na nossa tela já temos Atlético Mineiro e Bragantino, o Galo feliz porque conseguiu uma vitória importante contra o Flamengo no Maracanã pela Copa do Brasil, recebe o Bragantino, é assunto para Nath Andrade. O Atlético chega embalado pela boa vitória diante do Flamengo para enfrentar o Bragantino em casa. Vai ser o primeiro contato da massa alvinegra com Alexander e Biel, reforços que estrearam diante do Flamengo, mas ainda não jogaram em Belo Horizonte. A equipe que viajou para o Rio entre manifestações de apoio e cobranças da torcida volta de ânimos renovados para tentar retomar as boas atuações no Campeonato Brasileiro, onde ocupa a 13ª posição. Para a partida, o técnico Cuca não tem desfalques por suspensão, mas pode mesclar o time e poupar alguns titulares do último jogo. A expectativa é de casa cheia, já que todos os setores estão abertos à venda. Assim como o Galo, o Bragantino vem de 3 derrotas seguidas no Brasileiro e busca se reestabelecer na competição. O time paulista tenta voltar ao G4 do Brasileiro. E se vencer fora de casa já seria difícil, a missão fica ainda mais complicada. Juninho Capixaba, Guilherme Lopes, Eduardo Guzman, Matheus Fernandes e Henry Mosqueira estão em tratamento no DM do Massa Bruta. Além deles, John está fora do jogo pelo 3º amarelo. Galo e Bragantino se enfrentam às 6h30 da tarde deste domingo na Arena MRV. O domingão é do Galo também, o galão da massa de volta à Arena MRV, com o olho no Mengão e outro no Massa Bruta, o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro e o Flamengo na Copa do Brasil. Cuca vai poupar o time? Vai mesclar o Galo pro Brasileiro? Ou não? Não pode deixar a peteca cair também no Brasileirão e vai com tudo. Quem tem as informações do Atlético no Rádio Esportes é o Pedro Abílio. Um abraço. Chega mais, Abílio. Fala aí, Thiago. Um abraço pra você, pra todo mundo com a gente no Rádio Esportes neste sábado. Romano Simões, o Atlético fecha na manhã deste sábado, agora 12h10, está terminando a atividade lá na cidade do Galo em Vespasiano. Os jogadores do Atlético foram a campo com o Cuca hoje e o técnico do Galo tem a missão de definir aqueles atletas que estão mais indicados pela fisiologia para não terem todos os minutos do jogo contra o Red Bull Bragantino. 13º colocado, chave virada, é o Campeonato Brasileiro de volta para o Galo, que tem 20 pontos em 15 jogos. O Atlético teve envolvido no play-off da Sul-Americana, teve partidas contra o Sport e Fortaleza adiadas, então tá com o Campeonato Brasileiro meio embolado, meio engasgado, né? O Atlético, neste momento, devendo 2 partidas,
ele tem a possibilidade de subir na tabela e, quem sabe, voltar a vencer dentro de casa no Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, não é um dos melhores mandantes. Está apenas na 13ª campanha entre os times que jogam em casa no Campeonato Brasileiro. O Atlético, nessa condição, fez 6 partidas, teve 3 vitórias e 3 empates, 12 pontos somados quando joga na Arena MRV. E vai jogar contra um visitante indigesto, viu, Thiago? O Red Bull Bragantino, que é o 5º colocado, hoje está ali no G5 no Campeonato Brasileiro da Série A, tem 8 partidas e 4 vitórias. Apesar de 3 derrotas fora de casa, mas é um time que empatou uma partida jogando longe dos seus domínios, 13 pontos somados pelo Red Bull Bragantino quando joga fora de casa. Vamos falar de time, né? O Atlético não vai ter o Dudu, ele segue suspenso, aconteceu o efeito suspensivo especialmente para a Copa do Brasil. Na última quinta-feira o Atlético venceu o Flamengo por 1-0 fora de casa. Dudu ficou no banco de reservas. A tendência é que o Atlético tenha alguns jogadores preservados e aí o Cuca precisa observar aqueles de maior minutagem nas últimas partidas e que são mais indicados para o descanso pela fisiologia. Vamos falar da lateral direita, por exemplo, Thiago. O Cuca usou nos jogos contra o Flamengo, Brasileiro e Copa do Brasil, o Saravia, né? Só que ele saiu do jogo no Maracanã no fim de semana sentindo. Então existe uma possibilidade aí de o Natanael retornar. O Atlético, no fim de semana passado, quando perdeu para o Flamengo lá no Rio, usou o Igor Rabelo ao invés do Lianco. O Lianco estava cumprindo suspensão, então é um jogador que está um pouco mais descansado. Não acontece, por exemplo, com o Gustavo Scarpa e o Júnior Alonso, que estão nessa sequência maior de partidas. Será que pode preservar o Hulk nesse momento? Seria um momento interessante para, de repente, dar um descanso, um respiro para o Rony, que tem também sido sistematicamente titular? Por outro lado, o Coelho, o autor do gol na Copa do Brasil, o herói do jogo na quinta-feira, argentino, voltou de lesão recentemente, fez a partida como titular, mas não tem sido, né, não está numa sequência tão grande de jogos como aqueles outros atletas. Fato é que o Atlético espera para amanhã, na Arena MRV, um clima totalmente diferente. Se na última partida contra o Bucaramanga, quando jogou em casa, o clima era de protesto, era um clima, né, muito fixado nas cobranças dos jogadores por salários atrasados, pendências, da torcida em meio a toda essa confusão, agora o clima é de confiança depois de um vestiário um pouco reequilibrado depois do jogo contra o Flamengo, inclusive com vídeos, né, que circulam pelas redes sociais, até emocionantes, do discurso que o Hulk fez. O Atlético publicou nos bastidores, né, da Galo TV, o Hulk falando pro Cuca e pros jogadores também, né, que se fecham neste clima de recuperação, principalmente do ambiente bom, né, que se perdeu nas últimas semanas no Atlético por conta dessas circunstâncias de atrasos todas. Alexandre Simões, se o Cuca quiser poupar, mesclar o time, me parece mais do que justificável, né, pensando no jogo do Flamengo no meio de semana, aliás, jogo às 7 da noite, em que horário? Alô, galera, bora se programar, sair cedo, mais cedo do trabalho, da escola, pra poder chegar sem problemas à Arena MRV, Simões. Exato, Thiago, e é interessante que os dois times vivem situações opostas na Copa do Brasil, né? O Galo carrega uma grande vantagem no seu confronto diante do Flamengo e o Bragantino uma grande desvantagem contra o Botafogo, que é o rival do Cruzeiro. Perdeu por 2-0 no Newton Santos, Bragantino que amanhã não tem o John, cara. Quer dizer, isso aí é uma perda considerável, que é o melhor jogador do time, disparado, tá? E isso eu considero uma tranquilidade pro Atlético. Agora, eu acho que o Galo não pode esquecer o Brasileirão. Tem o exemplo do que aconteceu no ano passado, mas de toda forma, esse jogo contra o Flamengo de quarta-feira vale demais. E o Atlético, ele não tem um elenco recheado como o Flamengo. Flamengo que terá força máxima contra o Ceará, volta Arrascaeta, volta Jorginho. O Flamengo tá priorizando muito o Campeonato Brasileiro, que ele não ganha desde 2020. Então eu acho que o Atlético precisa se preparar para fisicamente estar no mesmo nível do Flamengo na quarta-feira. Então, se o Cuca tiver que reservar alguém, poupar alguém, tirar alguém desse confronto contra o Bragantino, eu acho que todo mundo vai entender, porque quarta vale demais, Thiago. O Romano, Bragantino em crise, né? Mais uma vez despencou desde que começou o Brasileiro pós-Copa do Mundo de Clubes. Dá pra explorar isso, o Galo tentar, quem sabe, aquele gol rápido, joga pra baixo o clima no Massa Bruta pra tentar essa vitória amanhã, Romano? Sem dúvida. E o John é metade do time, né? O cara cerebral ali.
É o jogador que, além de armador, atua às vezes como ponta de lança. E o Bragantino está sofrendo justamente o que o Atlético sofreu há um tempo atrás. É o fato de não ter tantas peças de reposição. E aí, quando você perde os titulares, o time oscila. O que acontece agora com o Bragantino. E o seguinte, voltando aqui só no Jonathan Zobina, a América tem o Flotone, mas antes você passou pelo América, pelo Corinthians. Jogou 12 jogos pelo América. É uma situação que o Atlético pode explorar, esse momento do Bragantino, que vem de derrota na Copa do Brasil, que passa por uma instabilidade no Campeonato Brasileiro, para o Atlético subir na classificação, né? Eu estou vendo aqui, falando em classificação do Campeonato Brasileiro, essa possibilidade fica entre a cruz e a espada, né? Porque o Atlético, se não vence o Bragantino hoje, ele tem 20 pontos no campeonato. Sim. O Santos, que é o primeiro na zona, tem 15. Então tem Vasco com 15, Vitória 17, Grêmio também com os mesmos 20 pontos atrás. Atlético é apenas o 13º colocado. Não dá pra não pensar em somar pontos amanhã, né? Não, é preciso, é fundamental somar pontos, até pra você também não se distanciar, que é o objetivo do Atlético, do G6, né? Vou falar de Atlético agora porque o Galo também tá precisando voltar a vencer no Brasileirão, né? Nos últimos 3 jogos, 3 derrotas. Mas, porém, o vento deu uma virada na cidade do Galo, né? Foi a vitória contra o Flamengo na Copa do Brasil. E vitória com o gol do Coelho, um dos destaques do Galo nessa temporada. Olha a saída errada, lá vem Coelho, bateu pro gol! Gol! Coelho colocou o Galo em vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil. E dedicou a vitória ao técnico Cuca, que perdeu um irmão no início da semana. Essa vitória para ele, de parte de todo o grupo, para ele e para o irmão Cuquinha, que é ajudante, e para toda a família, né? A relação dos dois não é de agora. Coelho foi jogador do Cuca no Atlético Paranaense no ano passado e chegou ao Galo no início dessa temporada. Aqui ele se tornou uma peça fundamental para nós. Nós, quando não temos ele, sentimos muita falta dele. Em maio, Coelho sofreu uma lesão muscular na coxa direita e ficou fora de combate por quase 2 meses. Foi difícil porque era a minha primeira lesão muscular em 8 anos de carreira profissional. Então, fiquei triste. Em julho, ele retornou, mas logo sofreu uma nova lesão e passou mais 11 dias no departamento médico. A resiliência, né? Acordar todo dia sabendo que você tem um objetivo, faz que as coisas sejam mais leves, que você tem uma família por trás. Família que ele fez questão de homenagear na comemoração do gol de quinta-feira. Leila é minha esposa, que está lá em Belo Horizonte, e nada, para meus irmãos, para minha família, e tá, para minha sobrinha, que também nasceu ali faz um mês. A festa com beijo, com foto, é de Coelho! O gol em cima do Flamengo foi o 5º dele com a camisa do Atlético. O atacante também deu 6 assistências para os companheiros. São 11 participações em gols na temporada. Ele fica atrás apenas do Hulk, que tem 18. Desde o início do ano, ele vem sendo, talvez, ofensivamente, dos jogadores mais importantes. Tanto na parte defensiva quanto com a bola, ele oferece muita opção e está sendo um dos grandes jogadores do Atlético no ano. E agora ele ainda não está no 100% dele. Ele ainda vai melhorar, porque ele está voltando de lesão agora. E ele tem tudo para ainda subir um pouco mais a parte física e, naturalmente, junto com isso, a parte técnica. Amanhã, contra o Bragantino, ele pode ajudar o Cuca a conquistar a 100ª vitória em jogos como mandante sob o comando do Galo, para deixar o técnico e a família atleticana ainda mais felizes. Coelho! Beijos pra galera! A festa é do Galo no Maracanã! Será que o Coelho vai jogar amanhã contra o Bragantino na Arena, 6h30 da tarde, hein? A gente tá colocando aqui o Coelho na provável escalação do Cuca como um jogador poupado, porque o Cuca deve levar um time misto para essa partida, com vários jogadores sendo aí descansados. Por exemplo, o Hulk, a gente tá colocando também o Júnior Alonso como um jogador poupado.
Everson no gol, provável escalação aqui do Atlético, junto com Natanael, Lianco, Igor Rabelo e Caio Paulista na esquerda. No meio, Alexander pode jogar como titular, junto com Fausto Vera e Igor Gomes. E lá na frente, Rony, Júnior Santos e também o Biel. Nossa aposta para um time misto para esta partida contra o Bragantino por parte do Atlético. Agora, gente, a gente tem que informar também que logo depois da vitória diante do Flamengo no Maracanã, a diretoria da SAF do Atlético quitou a segunda parcela dos valores que estavam atrasados com os jogadores. Eram pendências relacionadas ao pagamento de luvas e também direito de imagem. Na quarta passada, o elenco já tinha recebido a primeira parte dos salários atrasados. Gente, uma correção rapidinha aqui. O jogo entre América e Botafogo é hoje às 6h30. E é lá em Ribeirão Preto mesmo, interior de São Paulo mesmo. E a Globo Esporte está ficando por aqui, intervalo dado, a Globo Esporte está acabando. A gente volta na segunda-feira, mas se liga que no domingo tem Atlético contra Bragantino e... Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí com muita informação do nosso Galo, trazendo também essa provável escalação. Lembrando que escalação oficial, rapaziada, só sai aproximadamente 1 hora antes do jogo, tá? Então isso aqui é uma provável escalação feita pelo GE. Então, todo mundo apostando que o Galo sim vai tentar mesclar aí, né? O Cuca vai tentar mesclar. Então pode ser a estreia do Biel como titular aí do nosso Galo. Tem o Alexander também. Então, o Cuca deve fazer essa formação um pouquinho diferente para resguardar, rapaziada, para quarta-feira. Jogo difícil, já temos uma vantagem de um gol, mas também não podemos entrar com um salto alto, então o jogo vai ser pegado na quarta. E esse jogo contra o Bragantino de hoje, também a gente não pode deixar ele de canto. O Bragantino é um ótimo time, está bem organizado. Verdade que não vive um bom momento após a Copa do Mundo de clubes, mas a gente não pode deixar eles se recuperarem agora. Eles não são uns visitantes muito legais, né? São indigestos, como você viu falando no vídeo aí. Então o Galo não pode dar mole, não pode perder ponto em casa. Até porque a gente não pode se afastar muito do pelotão da frente, senão fica difícil. O ano que vem a gente acredita que vai voltar para a Libertadores, então tem que mesclar, tem que poupar para a Copa do Brasil, mas a gente não pode dar mole igual ao ano passado e acabar abandonando o Brasileirão. Então quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado aí no vídeo, o que você concorda, o que você discorda, deixe aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like. É muito importante você deixar o like, ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais atleticanos. Se você puder hypar esse vídeo, ajuda demais no meu trabalho. Fico aqui o dia inteiro procurando notícias e informações do nosso Galão da Massa para trazer em primeira mão o seu canal de notícias do nosso Galo de todos os dias, o seu Jornal do Galo. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.